Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Apesar do apuramento para a fase seguinte da Liga dos Campeões, o Benfica dispensou Jorge Jesus e confirmou que, independentemente de reputação, títulos conquistados e milhões investidos, o treinador é e será sempre o elo mais fraco. Jerry Silva, juiz-árbitro do TAD e autor do livro Treinador de Elite, Quem És?, regressa ao Jogo Económico para falar deste tema. Nesta primeira parte estreamos uma nova rúbrica do programa e vamos descobrir quanto desvalorizou o plantel do Benfica desde o início desta temporada, qual o jogador que mais desvalorizou com Jorge Jesus no plantel do Benfica e que craque português viu esfumar-se quase metade do seu valor de mercado em 2021. Para já, apresento os comentadores deste programa. Dou as boas-vindas ao Nuno Vinha e ao João Marcelino. Um bom ano para os dois. E introduzo também o jornalista do Jornal Económico, Rodolfo Alexandre Reis, que nos vai ajudar aqui nesta nova rúbrica do Jogo Económico, que se chama Hat Trick. Todas as semanas vamos trazer ao debate 3 números que marcaram a semana. Vamos então começar, Rodolfo, com o jogador do plantel do Sport Lisboa e Benfica que mais desvalorizou com este regresso de Jorge Jesus. Boa tarde, Zé. Em primeiro lugar, deixar aqui também os votos de um bom ano 2022 para ti, que é também extensível ao João Marcelino e ao Nuno Vinha, bem como todos aqueles que nos seguem. E é verdade, estamos a falar do jogador que esteve no epicentro e que causou o alegado despedimento de Jorge Jesus. Estamos a falar de Luís Miguel Afonso Fernandes, conhecido no mundo do futebol por Pizzi, ele que durante a segunda passagem de Jorge Jesus pelo Benfica desvalorizou 14 milhões de euros. Entre agosto de 2020 e dezembro de 2021, portanto um ano e meio, Pizzi passou de um valor de mercado de 22 milhões de euros para apenas 8 milhões. E os números da passagem de Jorge Jesus e do aproveitamento de Pizzi dentro das 4 linhas não mentem. No ano antes da chegada de Jorge Jesus, portanto em 2019, o médio de 32 anos tinha feito 30 golos e 19 assistências em 51 jogos, e neste ano e meio de Jesus o registro foi de 16 golos, 10 assistências em 75 partidas. Só uma última nota antes de passarmos ao debate. Só 5 jogadores quebraram a barreira dos 50 golos atualmente na Liga Portuguesa. E quem lidera essa lista? Pizzi, 72 remates certeiros. Muito bem. Vamos passar então ao debate com o Nuno Vinha e com o João Marcelino. Nuno, naturalmente temos aqui o fator idade, mas não é provavelmente uma grande coincidência que Pizzi tenha desvalorizado desta forma com este regresso de Jorge Jesus ao Benfica. Sim, olá, boa tarde a todos. Um bom ano 2022 para começar. Sim, é um jogador com 32 anos. Eu acho que há aqui um momento chave quando os jogadores de futebol profissional passam dos 30 anos, começam obviamente a desvalorizar. Acho que esta desvalorização que o Rodolfo apontou tem algo mais, tem mais a ver, tem mais que se lhe diga do que apenas a idade. Obviamente a falta de preponderância na equipa, a falta de presença neste último período, nesta última temporada do Jorge Jesus à frente do Benfica, obviamente que acaba por desvalorizar um jogador que acho que ainda tinha muito para dar. Acho que é um jogador que tem, as suas próprias estatísticas demonstram que é um jogador que pode ter uma preponderância grande até numa equipa como o Benfica, mas quando a equipa não é desenhada em função dele ou não é desenhada de forma a enquadrá-lo no modelo de jogo, então não há nada a fazer e não há forma que um jogador como o Pizzi tenha de sobressair e de manter o bom mercado que tinha até o momento. João. Bem, deixa-me dizer-te que o Jorge Jesus transformou o Pizzi de titular do Benfica em suplente do Benfica e, portanto, alguma desta desvalorização deve ser encontrada precisamente nesse facto. Isso tem a ver com várias alterações que existiram no futebol do Benfica, desde logo a mudança do modelo e do sistema de jogo, sobretudo do sistema de jogo. O Benfica joga hoje, jogava com Jorge Jesus em 3-4-3 e, portanto, os lugares que o Pizzi podia fazer, basicamente, eram aqueles dois
digamos, dos avançados interiores no apoio ao ponta de lança, porque hoje percebe-se, não só em função da idade, mas também com aquilo que é o ritmo de jogo do jogador, que não é aconselhável que jogue, por exemplo, no miolo, onde ele também jogou durante alguma parte da sua carreira. Portanto, essa desvalorização, que é natural em função da idade, foi catalisada pelas opções técnicas de Jorge Jesus e do Benfica. E eu, enfim, não as ponho em causa, sinceramente, não tenho motivos para isso. Acho que o plantel do Benfica se enriqueceu bastante também nos últimos anos, com a entrada de outros jogadores, como o Everton de Cebolinha, como o Darwin Núñez, como o Yaremchuk, que vieram trazer mais concorrência ao plantel, e portanto essa tendência de um jogador desvalorizar com a idade, nós vemos está bem presente em outros jogadores. Nós olhamos hoje para o top da valorização de transfer market, vemos que nos primeiros já não está nem Cristiano Ronaldo, nem Messi, nem outros jogadores que estavam no passado. Portanto, essas mudanças são naturais. Eu digo, no caso de Pizzi, isso aconteceu porque, obviamente, ele perdeu estatuto e perdeu espaço dentro da equipa do Benfica, e eu, olhando para aquilo que é hoje o plantel do Benfica, não sei se estará ao alcance dele voltar rapidamente ou inverter esta tendência que, como eu digo, acompanha a tendência da biologia. Né? Muito bem, vamos avançar para o segundo número, Rodolfo, e tem a ver com a equipa da Primeira Liga que mais desvalorizou desde o início da temporada até ao final do ano passado. Exatamente, Zé. E continuamos a falar do Benfica, que foi efetivamente o plantel que mais desvalorizou neste período de tempo. Foi uma quebra de 32,85 milhões de euros entre 1 de agosto e 27 de dezembro. Foi o plantel da Liga que mais desvalorizou, uma queda de 10,2%, passando dos 323 milhões para os 290 milhões de euros, o que não deixa de ser surpreendente, tendo em conta que o Benfica passou a fase de grupos da Liga dos Campeões, onde tinha no grupo o Bayern Munique e o Barcelona, independentemente de podermos achar que este Barcelona não é o Barcelona de anos atrás, mas é sempre o Barcelona. E lá está, o Benfica passou a fase de grupos daquela prova que é considerada a prova onde os jogadores aproveitam para se valorizar, mas que, pelos vistos, não foi o caso do plantel do Benfica. Mas há sempre uma exceção que confirma a regra, que foi Darwin Núñez, que foi o único jogador do plantel a aproveitar, por assim dizer, esta fase de grupos da Liga dos Campeões para se valorizar. Passou para uma valorização atualmente de 32 milhões de euros, portanto o seu passe valorizou em 12 milhões. É o segundo jogador mais valioso da Liga. E tudo isto ocorreu num período em que a Liga Portuguesa valorizou 2% e, portanto, foi das ligas europeias que mais valorizou. João, aquela situação de o grande palco ser a Liga dos Campeões, o Benfica esteve muito bem na edição, tem estado muito bem na edição desta época da Liga dos Campeões, mas, de facto, uma desvalorização de 10,2% é sintomática. E parece com o facto do Benfica não ganhar, quer dizer, ganhar competições também nacionais também é muito importante, e depois também há a política de fundo, e eu acho que é isso que vai estar em causa no Benfica nos próximos meses, que faz todo o sentido, uma lógica de querer ganhar a curto prazo, que se contratem jogadores de 30 e tal anos, como o Otamendi, como o Vertonghen, mesmo jogadores que já passaram talvez o melhor período das suas carreiras, como João Mário e outros. Mas isso tem um preço, é que depois a valorização do mercado não acompanha. Normalmente as grandes valorizações estão associadas também à idade e ao potencial que se descortina num determinado jogador. Eu, por exemplo, foi aqui falar do caso do Darwin, mas, por exemplo, o Paulo Bernardo, com meia dúzia de minutos, foi dos jogadores do Benfica que mais valorizou, valorizou 3,5 milhões de euros para salvo erro, para um total de quase 5 milhões neste momento. E houve outros jogadores também que se valorizaram um pouco. Eu diria que a política desportiva do Benfica deve ser invertida e deve, na minha opinião, tentar conjugar de uma melhor maneira a fiabilidade do jogador e a capacidade atual com aquilo que é o seu potencial de desenvolvimento futuro. Nós vamos daqui a pouco falar do caso do João Félix, mas o João Félix foi vendido na altura pelos valores que foram, 120 milhões de euros para o Atlético de Madrid, potencial. Não só pela época que fez, mas
pelo potencial que tinha. E é isso que faz andar essa agulha, é muitas vezes o potencial associado à idade. E o Benfica tem que aí apostar talvez um bocadinho mais na academia, porque se o fizer, terá mais êxito nessa matéria, sendo que, é preciso assinalar isso, o Benfica ainda hoje, face aos valores do Transfermarkt, é o plantel mais valioso de Portugal. E não se vê isso dentro do campo. Nuno, como é que vês esta quebra do Benfica na primeira parte da temporada? Na verdade, não, só voltar um bocadinho atrás. Eu não sei se a valorização relacionada com a temporada da Liga dos Campeões já se faz sentir sem haver uma janela de transferências associada a esse momento em que é feita uma contabilização. No final desta edição da Liga dos Campeões, quando começarem a perceber quais é que foram os melhores 11, quais é que foram os piores 11, mas quais é que foram os jogadores por posição que podem ter sido mais influentes, esse valor, não é? Poderá ser feito. Eu acredito que essa valorização é feita mais em períodos concretos da janela de transferência ou de verão ou agora esta de inverno. Não sei se essa contabilização da qualificação do Benfica para os oitavos de final, não sei se já está tido em conta. Uhum. Por outro lado, há aqui um ponto que é incontornável. Nós ainda não falámos dele, é um jogador com que tinha um grande potencial no Benfica de valorização, que era Luca Waldschmidt, e que acabou por sair basicamente pelo preço com que entrou. E, portanto, na verdade, esse jogador é um jogador que pode enfim, no próximo destino, pode eventualmente ser um jogador alemão, um jogador com potencial, é um jogador elegível para a seleção alemã, muito provavelmente, e o Benfica praticamente contratou-o para quê? Para a posição que seria ocupada agora pelo Pizzi, não é? E que também lhe estava a tapar o lugar, e que por acaso acabou por não render nada com isso. Acho que o João tem razão quando está a dizer que as valorizações dos jogadores ocorrem quando os clubes têm um planeamento definido a mais longo prazo do que apenas contratar jogadores para momentos muito concretos. Essas contratações às vezes são precisas, mas uma aposta sólida na formação, a valorização dos jogadores locais, de cantera local, com contratações precisas e de investimento, como foi o caso, eu lembro-me do caso de Di Maria. Se calhar muita gente estava à espera que o Everton fosse um novo Di Maria do Benfica e não foi. E se calhar não vai ser, ou pelo menos com este treinador não conseguiu que fosse. Talvez um próximo treinador com uma visão diferente sobre aquilo que é a forma de jogar do Benfica, talvez consiga valorizar jogadores que neste momento estão claramente abaixo daquilo que é o seu rendimento, ou jogadores como o Rafa que não deveriam estar a desvalorizar, mas estão. Rodolfo, muito rapidamente, o último número para esta primeira parte, para uma análise também muito rápida do João Marcelino e do Nuno Vinha. O João já falou aqui, estamos a falar de João Félix, jogador do Atlético de Madrid, que acabou por desvalorizar no ano civil de 2021 o seu valor de mercado passou dos 100 para os 60 milhões de euros, portanto uma perda de 40 milhões de euros, que no fundo acaba muito por se refletir naquilo que foi a última época do João Félix, marcada por várias lesões, e também lá está por aquilo que o João falava há pouco do sistema tático e do modelo de jogo, neste caso do Diego Simeone. Do Simeone. Muito bem. O João Félix, que neste último ano civil jogou apenas 534 minutos na Liga Espanhola, marcou 2 golos e fez uma assistência. Na Liga dos Campeões fez 245 minutos sem qualquer golo e apenas uma assistência, e ainda para tocar ainda na Seleção Nacional jogou apenas 22 minutos em toda a fase de qualificação para o Mundial de 2022. Só aqui para rematar, e até porque estar por vezes numa lista onde estão Messi e Neymar pode ser sinal de que as coisas estão a correr bem na época desportiva, mas neste caso não. O João Félix ocupa o 4º lugar do top 10 do Transfermarkt dos jogadores que mais desvalorizaram no último ano civil, juntamente onde estão Messi e Neymar. O argentino perdeu também 40% do seu valor de mercado e, tal como João Félix, tem agora o seu passe avaliado em 60 milhões de euros, enquanto Neymar, neste período, viu o seu passe diminuir em perto de 40 milhões de euros, estando agora avaliado em 90 milhões. Nuno e João, uma frase apenas para fecharmos então esta primeira parte. Não temos mesmo tempo para mais. É a vida. Nuno. Eu se calhar, a única frase que me ocorre é que talvez seja uma questão do efeito base. Talvez ele tenha sido sobrevalorizado à partida e agora esteja a calibrar para um valor mais adequado àquilo que vale realmente em campo. Vamos ver. É a vida, como diz o João Marcelino. Exato. Passamos então agora para a segunda parte do Jogo Económico, onde vamos falar do Benfica, de Jorge Jesus e dos treinadores de elite. É já a seguir.